Brincadeiras, presença e atenção. É isso que a criança espera dos seus pais. O brinquedo é somente um complemento. E é assim que nós hoje iniciamos mais um Espírito de Mulher, sempre com muita alegria, com muita disposição de trazer uma mensagem importante para você, discutirmos sobre esse tema. Hoje, dia 11 de julho de 2019, uma quinta-feira, estamos aqui ao vivo. Temos a alegria de compartilhar com você, né, esses momentos em que nós estaremos falando um pouquinho sobre um tema bastante importante. Você que já está sintonizando a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, realmente é sempre uma alegria ter você como companhia. E é uma alegria ter essa minha amiga aqui, querida Guiomar Santana, e hoje o nosso convidado, né, Guiomar? Exatamente. Que vai receber também a faixa de Superpoderoso, não é mesmo? Com certeza. Boa tarde, Zilda. Boa tarde a você que está aí nos acompanhando. Hoje estamos aqui em mais um Espírito de Mulher e o convidado que certamente vai receber essa faixa é o Ricardo Magalhães, escritor, romancista. Ricardo, aceita a nossa faixa? Pois é, Superpoderoso Ricardo Magalhães, tá bom? Não é faixa, não é essa faixa. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Nós estamos vivendo o tempo de férias, né? Sim. Hoje 11 de julho, Sim. estamos começando né, as férias. Nós vamos falar realmente crianças nas férias. O que fazer com elas? Eu acho que muita gente tem esse problema, não é mesmo, Guiomar? Muitas mães que têm, de repente, já o profissional, o trabalho, tem dificuldade com quem deixar essa criança, mas aquelas que têm a possibilidade de estar com seus filhos, é para essas que nós mandamos hoje a mensagem que o Ricardo Magalhães vai nos trazer um pouco sobre este livro que fala a respeito desta turma. É a Turma Encantada? Não, a turma dos pensamentos mágicos. Conta um pouquinho para a gente sobre este livro. Pois Ricardo. Falar de criança é muito bacana, né? Porque a criança é um horizonte maior para todos nós. E na época de férias é que a gente vai ter que ter bastante criatividade justamente para poder movimentar de forma bastante criativa as crianças. Pois é, o que programar para as crianças. E né? a proposta do livro, da série A Turma dos Pensamentos Mágicos, que o primeiro livro é As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, quando tudo começou, que fala de um assunto muito importante, que é o bullying, né, que é o constrangimento que a gente acaba fazendo, impondo isso às pessoas, e as crianças têm isso bastante em evidência, porque justamente elas não percebem muitas vezes que isso pode estar acontecendo. E nessa época de férias, é importante as mães, os pais estarem atentos a essa proposta da Turma dos Pensamentos Mágicos. Até porque esse livro ele serve não só às crianças, mas também aos pais, para os pais também saberem o que fazer. Pois é. A proposta não é só para as crianças, é para os pais também, que precisa ter bastante criatividade para lidar com elas, né? Tá certo. Nós aqui agradecemos o apoio técnico do Jefferson Carvalho, da Fernanda Lima nos auxiliando, a nossa produtora Thaís Cabenguelê. E já aproveito até para a gente iniciar esse nosso papo, podemos trazer a trilha da Turma dos Pensamentos Mágicos para a gente acompanhar um pouquinho e falar um pouco mais? É legal você ter tocado nesse assunto, Guilherme, porque são 11 músicas que foram compostas e produzidas, né, em estúdios importantes de São Paulo, gravou disc, o Michel Frederson, que fez os arranjos de todas as canções, compostas por Ricardo Vinícius e Lula Barbosa. São 6 cantores ao todo. Sim. E ficaram belíssimas as músicas. Vamos acompanhar então um trechinho, pedir ali para a nossa equipe da técnica, Fernanda Lima e Jefferson Carvalho, para nós ouvirmos um trechinho de uma dessas músicas. Quando um problema aparecer,
eu acho que eu também quero pensamentos mágicos. Eu acho que não é só criança. Em alguns momentos Não é? a gente precisa Não é? se Eu acho apropriar ludicamente desse Não é? pensamento mágico Porque você fala criança, mas nós também, nós temos uma criança dentro de nós. que vive eternamente, Não né, é Ricardo? verdade? Que a gente Verdade. muitas vezes precisa dessa turma dos amigos dos pensamentos mágicos até para achar uma solução. É para compor uma resolução. Né, um projeto de solução para as suas dificuldades. Eu acho isso muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu acho que o livro também, ele ajuda a educar os pais. Aqueles pais que não acreditam nos seus filhos, por exemplo, quando o garoto que dá a história vai falar com o pai e a mãe, os pais acreditam naquilo que ele está falando. Pois é. Que é isso muito verdade. importante isso. Antes de você descobrir se aquilo que ele está falando realmente é uma realidade, é uma imaginação, é um sonho, você tem que ouvi-lo primeiro, né? E que tem pais que não acreditam. A criança que vê o amigo imaginário. É. Não existe. Não existe para você, que é adulto, verdade. mas existe Como para é ele. Muito mais importante. real que a gente pode imaginar. Não é? Como é importante essa relação de confiança que se Isso. estabelece, não é, Ricardo? Sim, eu acredito que é muito mais importante você saber ouvir e interpretar aquilo que ela tenta nos colocar do que talvez você brincar com ela ou tentar interagir de uma forma bastante fora do padrão da criança. Né? Então é tentar falar a linguagem dela. É interessante, porque os pensamentos mágicos, né? A gente estava vendo aqui, ó, é a norminha que representa a disciplina, né? Norma, que é importante na vida de uma criança. Exato. Se não tiver uma Disciplina, regra, uma verdade. disciplina, uma norma, não A vai coisa- funcionar, não vai dar certo, né? Exatamente. Ricardo? E tem outros personagens bastante importantes, como o fraterninho, que é a coisa da fraternidade. Como a gente vai vencer, por exemplo, essas diferenças que nós temos na humanidade, se a gente não tiver esse comportamento fraternal, Amigo, né? de compreensão, Isso. né? E isso é um ensinamento não só Muito para a criança, importante. Não né? é? Para o adulto, principalmente. Né? Principalmente Porque pro às vezes adulto. os pais, sem querer, sem ter a consciência plena de que estamos embutindo na cabecinha deles algo como alguma diferença entre um e outros. Isso gera alguns conflitos. Eu acho que a gente pode falar de todos, porque acho que são importantes. O elozinho. Família, a Família vai unir, né? Você Sim. tem que estar unido, porque se você não estiver unido, você não consegue manter. Pois é, você pode ter todos os bens materiais a seu favor, à sua volta, ao seu dispor, todas as condições sociais plenamente tranquila ali para você usá-las, mas se você não tiver esse fortalecimento da família, nada vai ser aproveitado. E para a É criança muito é muito importante importante, a família. em momentos, de repente, de desafios. Vai surgir no futuro dessa criança, de repente, o mau conselho, aquele amigo que vai querer encaminhá-lo para uma situação difícil. E quando ele tem no elo, na família, saber que ele tem o apoio, ele vai, nesses momentos difíceis, saber como lidar com as questões do cotidiano, os valores. Os valores vão estar mais assimilados, né? Sim, mais fortalecidos. Fortalecidos. Sensacional. O elozinho, ele tem essa função na turma, né? De mostrar que a família é a base, é o sustentáculo para que ele possa resolver os problemas comuns da vida. Para você que está acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, hoje dia 11 de julho de 2019, estamos aqui conversando com o escritor e romancista Ricardo Magalhães, que está nos trazendo aí esta possibilidade de entender um pouco do lúdico da criança através deste livro, A Turma dos Pensamentos Mágicos. Interessante, né, Isilda? E lembrar também que nós estamos num programa gravado. Exato. Então, por isso que nós não te demos a possibilidade de falar ao telefone conosco. Mas a participação pode chegar depois. Pode chegar depois. Exatamente, que nós vamos trazer num próximo programa. Hoje é um programa gravado, mas inédito. Só não vamos ter como interagir com você que está aí do outro lado. Pois é. A flor, ela representa o amor, que sem amor também nada funciona. Exato. Como é importante. Fundamental, né? Fundamental. A bandeira principal de nosso maior de todos os filósofos, nosso guia principal, Jesus, é o amor. Então, sem amor, nós não conseguimos avançar.
não compreendemos as diferenças uns dos outros. E esse personagem tem uma maneira muito especial de lidar com os problemas. Pois é. O encantado é o que acho que é o demais. Ele é o curioso. É o curioso. Ele que vai saber de tudo, ele que vai investigar. Ele questiona, É. ele quer avançar, quer descobrir. E isso é muito importante. A criança é curiosa. Isso, a criança, ela quer explorar. Então, os pais têm que entender isso, essa necessidade de Tem explorar. que se Por quê? incentivar, Por quê? né? Tem Por que quê, não é incentivar. assim? Por quê? É o Por porquê. quê? Então, tem uma Por quê? música que fala do encantado. É muito Que é bacana. muito legal, né? Muito, muito Eu bacana. falei, eu fui uma criança assim, porque tudo era por quê. Tanto que meu marido... E a música fala isso. Você não escutou a música ainda, Não, Zilda? Mas fala porque ele usa essa... Na composição, o porquê. Por que isso? Por que aquilo, né? Até hoje ele fala assim, você quer saber muito por quê? Eu falei, então, você precisa entender, senão eu não consigo viver. Né? E esse outro aqui é o Serijus. Serijus, assim que fala? Serijus. Serijus. Representa o respeito, a justiça, né? Que é fundamental também. Sim, um né? valor super importante para a formação de uma Sim, criança. sim. E a vitória, que é a confiança. Tá. Então, são personagens importantíssimos, né? Se você pensar na nossa vida hoje, serve para qualquer idade. Para qualquer idade. Qualquer Isso idade. faz com que a gente imagine a nossa própria vida sendo realmente traçadas nessas 7 linhas de pensamentos, né? Que você citou, e a disciplina que vai nortear o que a gente pode ou não e o momento que pode. Isso, Né? E essa época que a gente está vivendo das férias, as mães, os pais precisam estar atentos a essas situações em que as crianças não querem só brincar, elas querem criatividades, elas querem a leitura. Isso. É uma excelente opção para se fazer de maneira bastante aproveitável, porque existe a leitura quase que forçada da escola para se fazer um texto ou para se fazer um estudo a respeito daquilo que está sendo lido. Mas a leitura, quando ela é prazerosa, quando ela é compartilhada, quando ela é vivida de fato, ela se torna muito mais do que um simples ler. Pois é. A gente acaba vivendo Exato. a E história do livro. hoje é um tempo em que as crianças estão muito na internet, muito no celular, numa coisa já pronta, orientada para um segmento, né? Você fica assistindo aquilo e aquilo que o outro está Fazendo dizendo... jogos. Não, ou então uma historinha que o outro está te direcionando. Você não usa a sua criatividade, você não usa a sua imaginação. E a criança, ela é, por natureza... Ela é ávida, Ela, né? ela quer, Ela né? busca Ela busca. estas questões. E a leitura te reporta para aquele lugar ou para aquela situação, né? Então é muito interessante. É uma ler. excelente opção e muito mais educativa, participativa, envolve a família, né? A criança aí vai sentir que é um lazer, umas férias aproveitável. Ela vai guardar aquilo na sua memória como um aprendizado importante. Um livro bem lido, bem interpretado, vai fazer com que a criança... Porque ela vai usar em outras situações, Sim, né? Da mesma forma que ela vai interpretar a leitura, ela vai imaginar a situação, porque você... Vai criar gosto pela leitura. Você vai, por exemplo, eu me coloco lá no lugar que sou adulta, né? No lugar do Felipe, então imagina a criança, né? E isso em qualquer situação da vida. Qualquer né? situação Em da qualquer vida. brincadeira, você vai imaginar uma situação diferente, ou vai se colocar no lugar do outro. Então é interessante, eu acho que isso é importante. Sim, Eu acho que por isso o livro nunca vai acabar. Não vai. Por mais menos que no nós planeta aqui. tenhamos estas possibilidades do livro virtual, que também tem o seu papel importante, Sim, porque a interatividade que nós adquirimos é algo, uma ferramenta oportuna para os dias atuais que não tem como a gente deixar de lado. Uma coisa não exclui a outra. Mas como é importante termos neste livro, como você trouxe hoje para nós aqui, Ricardo, esta possibilidade de incentivar a criança, de colocar ali dentro do lar, porque não só a criança vai ganhar com isso, os pais também, renovar mesmo estes atributos, falar sobre moral,
trazer à Sim. criança estas questões que vão ajudá-la Muito no seu importante. desenvolvimento, não é? Pois é, e você falou que também vocês estão preparando um... É um vídeo, não? O que é um teatro? Nós vamos gravar nos próximos dias um videoclipe nos estúdios Gravodisc, de uma música, e vai ser feito a produção de um videoclipe. E já temos a transformação ou a adaptação dessa história para o teatro, feita por Cyrano Rosalém e com a direção de Renato Pietro. Maravilha. E o Renato Pietro ele já tá craque em teatro, né? Pois é. E... Né? Porque ele tá bem no teatro mesmo. E esse livro, ele ganhou muita adesão das pessoas, as pessoas dão depoimentos e personalidades que apoiam a causa dessa série. As pessoas da televisão, do rádio, nós aqui, e do teatro. Ok. Em razão da importância dessa fundamentação, desses valores que muitas vezes ficam esquecidos e passam despercebidos. E as crianças necessitam urgentemente desses parâmetros, porque senão elas ficam soltas. Pois Ficam perdidas. Porque elas têm até um conhecimento. Eu acho que elas trazem uma bagagem importante. Sim, principalmente Mas você tem que direcionar essa bagagem pro bem. Exatamente. São energias muito altamente poderosas Isso. que, se não tiverem direcionamento, elas ficam realmente perdidas. Eu quero trazer aqui um dado estatístico, Isilda, pedir licença para você, Ricardo, porque a prática de leitura ainda não está totalmente presente entre os brasileiros. Prova disto são os dados da pesquisa Retratos da Leitura do Instituto ProLivro. De acordo com o levantamento, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Então, quando nós trazemos aqui a importância da leitura, a importância deste incentivo por parte da família, ainda mais no período de férias, estamos no mês de julho, neste período, faz todo sentido colocarmos aqui esta sugestão, que é a Turma dos Pensamentos Mágicos. Muito oportuno, Guilmar, a sua lembrança, principalmente sobre esse aspecto da leitura. Nós nos preocupamos com muitas coisas mesmo, e pouca importância, ou quase nenhuma, damos para a leitura. E se damos, não são aquelas leituras adequadas à nossa necessidade. E as crianças ficam carentes. Não é a leitura apenas na escola. Aquela leitura é obrigatória para o ano letivo, para a parte acadêmica, mas a leitura, aquela que vai fazer com que a criança adquira conhecimento interior, moral, espiritual. Esse conhecimento nós precisamos já agora colocar como uma regra para as nossas crianças. Porque senão fica difícil, né? E eu acho que os pais têm que participar nessa atividade, principalmente, né? Porque estimula mesmo. Não é uma coisa que você fala, olha, leia aí, pronto, né? Vamos fazer o horário da leitura, ou o dia da leitura, mas em conjunto, né? Exatamente, eu leio... Interagir com eles. Isso, aquelas crianças que já conseguem ler, elas leem um trecho, a outra lê outro trecho do livro e conversam a respeito. Eu acho que isso é fabuloso. Puxa vida, isso é muito importante. E nós só vamos perceber isso quando os resultados começam a aparecer, porque a criança cobra e a criança vai dar resultados. A gente vai ficar feliz por isso, né? E muito mais elas. Quando nós falamos a respeito da importância da leitura, me veio aqui à mente, Zilda, você falou do pai, a mãe, aquele que está com a criança, fazer a leitura junto com aqueles que ainda não se sabem, alfabetizaram. Né? Me veio aqui à mente, né? Nós, enquanto espíritas, temos por hábito fazer o evangelho no lar. E as crianças participam sempre, né? De alguma forma, elas estão ali, são espíritos encarnados naquele corpinho. Às vezes, ela não tem muita paciência de ficar ali na hora do evangelho, mas me veio aqui à mente. De repente, uns minutinhos antes do evangelho, sentar com a criança, fazer a leitura aí da turma dos pensamentos mágicos, para que ela possa ficar por ali. No momento do evangelho, de repente,
até Isso. já se abrir para aquela mensagem. De repente, uma pode dica. incluir, né, a Também. doutrina na história também, Sempre, né? sempre Pode, podemos. Porque, né, incluir ela já tem, ela já Sim, está sim, inclusa, sim. né? É fazer- Mas assim, é fazer analogia. Olha, isso aqui remete a essa lei exatamente, divina, a lei, verdade. a lei do Papai do Céu, pronto, ou a lei de Sim. Deus, como a criança entenda, né? Então eu acho que é interessante Muito, isso, muito né? importante. Porque moraliza a criança sem que ela perceba que está sendo moralizada. Sem que ela perceba. De uma forma bem, Bem sutil, tranquila, bem é. tranquila E alegre, lúdica. né? Isso. É. Maravilha. Para você que está acompanhando o programa Espírito de Mulher, desta quinta-feira estamos aqui, eu e Maria Isilda Neto, recebendo o escritor e romancista Ricardo Magalhães, que trouxe para a gente aqui a oportunidade de conhecer esta obra, que é A Turma dos Não, Pensamentos. essa é a série. A série. A série é A Turma dos Pensamentos Mágicos, Tá. porque esse é o primeiro livro da série, As Aventuras dos Pensamentos Mágicos. Maravilha. Então, fala de bullying, mas serão outros Sim, temas, né, sim, Ricardo? sim. Que você também vai abordar Em e essa breve, turma vai ajudar. Eu acredito que até setembro já sairá o segundo livro da série. Em dezembro, o outro, que vai falar sobre o Natal. Porque a Turma dos Pensamentos Mágicos, ela não acaba aqui no livro, né? Não. Não é assim, é olha, só o ter início. logo, né? Ter logo, não tem nunca mais, não. Elas estão... Eles estão sempre. Ela está por aí, a Turma dos Pensamentos Isso, ela Mágicos. está aí ajudando Certo. quem precisa, né? Então, eu acho que é interessante Através isso. do Tchatchã. Do Tchatchã. O Tchatchã é o ursinho bárbaro, né? Acho que eu vou comprar um Tchatchã para mim, sabe? Porque ele resolve mais Verdade. facilmente. É. Ele tá Ele faz fora a conexão com a Isso, turma, né? isso. É verdade. Ele é o elo, né? Ele é o elo de quem necessita da ajuda, né? Do personagem principal, vamos dizer, da situação. E a Faz a turma. conexão. É. Faz a Maravilha. conexão. Muito bom, né? E nós falamos um pouquinho sobre a questão do bullying, que é o tema tratado Isso. Nessa obra, né? nessa primeira obra. Eu acho que poderíamos ampliar um pouquinho essa questão do bullying, como é importante para os pais que estão com seus Principalmente, filhos neste momento em casa, momento de férias, para que eles possam tentar na conversa, no diálogo com o filho, para descobrir, porque pelo que a Isilda comentou aqui no livro, este personagem ele teve um pouco de dificuldade em contar para os isso. pais que ele estava passando pelo bullying, Ricardo? Pois é, Felipe. a Isilda sabe disso porque o Felipe ele tinha dificuldades na escola. Ele sofreu algumas situações em que constrangia muito ele. E ele não tinha, consciência daquilo e ficava tendo dificuldade em relatar aquilo que estava acontecendo na escola. Então ele já não queria mais ir para a escola em razão dessa situação. E aí é onde entra o Tchatchã, que faz essa operação conexão e aí ele abre os canais para que o Felipe conte isso para os pais e os pais entrarem em ação para poder ajudá-lo a superar essa situação. Pois é, mas é interessante que ao final da história, tanto os pais agradecem, e aí ele sugere que tinha que agradecer os pensamentos mágicos, a turma e o Tchatchã. Então a mãe fala, agradeça você. E depois o Tchatchã agradece a turma. Então, é todo mundo agradecendo todo mundo. Eu acho isso também de uma importância fundamental. Você ter essa conexão. A gratidão, reconhecer e, ao mesmo tempo, a ligação com a espiritualidade, né? Exatamente. Que a espiritualidade está nos ajudando, na verdade, né? Sim. Então, eu achei muito interessante. Você ensina com tudo as crianças a serem gratas. E interessante você colocar neste livro, é claro que este livro é para criança espírita, para criança que não é espírita, Sim, sim. mas no nosso Verdade. caso, puxando sempre a brasa para nossas sardinhas, estamos aqui na Fundação Espírita André Luiz, emissoras da Fundação André Luiz, que é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Quando você coloca neste livro este contato, esta intermediação do ursinho com a criança, para as questões aí, podemos trazer aqui para a nossa realidade de que realmente, como a Isilda disse, a espiritualidade está ali, a criança que de 0 a 7 anos está mais ligada às questões da espiritualidade, porque está ainda um espírito sendo moldado, então isso é uma realidade nessa obra? Totalmente, porque aí mostra de maneira mágica, né, Isilda, essa conexão entre eles, e essa interação
constante, a preocupação é justamente os espíritos amigos Ok. que observam as nossas fragilidades e buscam caminhos para que a gente possa encontrar situações que fazem essa superação acontecer. Através do ursinho, evidentemente, ele encontra forças para contar para os pais, porque os pensamentos mágicos mostram essa necessidade racional. É interessante, porque eu já faço, tô sempre fazendo umas analogias, sabe? Porque eu sou adulta agora, né? A criança tá meio escondida aqui, né? Tá, Então, nada, para mim, tá o presente. ursinho é o meu anjo da guarda. Tá. Os amigos espirituais são os pensamentos mágicos. Podem ser os amigos espirituais, um mentor, um amigo, Um um assistente. assistente, enfim, né? Que nos inspiram, eles nos inspiram. E muitas vezes parece realidade. Que Sim, você vivenciou verdade. aquela situação. Quando você se encontra, por exemplo, num sonho, mas que parece uma realidade. Né? Que você se vê desprendido e em contato com outro, com um ser, que pode ser um pensamento mágico, Sim. mas do outro, né, que está te dando. Exato. Então, por isso que eu digo que serve ao adulto também esse livro. Exatamente, porque o que nós observamos que as crianças, elas estão só sempre no universo dela. O adulto se posiciona de uma maneira que ele fica fora, a parte desse universo. Eu acho que a gente tem que acordar e ficar dentro desse universo também infantil, porque afinal de contas nós viemos dele. Isso. E por nos tornarmos adultos e mais envolvidos com as coisas mais pesadas da vida, a gente esquece desse sentimento infantil. E a gente tem que estar sempre com esse sentimento infantil para que a gente possa compreender as crianças. É porque criança é flexível, é maleável, né? Perdoa com mais Isso, ele é crédulo, né? Ele acredita. Se você falar para ele que isso aqui é um livro, lógico, é um livro, acabou. Não precisa. Não tem discussão. Você não precisa explicar muitas vezes, justificar. É assim. Se você falar, olha, eu vou fazer isso, ele acredita. Aí se você não fizer, aí sim você começa a complicar a vida dele. É o adulto que complica. Exatamente. E por isso que nós deveríamos manter essa naturalidade, essa espontaneidade da criança, né? Com mais experiência, seria melhor, né? Nos apropriar destes Exatamente. atributos Exatamente. infantis. Eu quero até compartilhar com vocês aqui, pois estamos falando a respeito de criança, estamos no mês de férias, algo que eu aprendi com uma criança, que eu levo para a vida, né? Tenho uma sobrinha de 10 anos, a Emily, e ela estava comigo no carro e parei num semáforo e uma pessoa com malabares, isso, jogando bolinha para lá, para cá, e terminou. Ele passou por mim e tal, daí ela falou assim, mas você não vai bater palmas? Tipo assim, não deu, ele saiu pedindo alguma coisa. Toda vez que eu passo por alguém ali, eu não tenho o hábito de ficar distribuindo valores, mas eu falo, olha, parabéns, seu trabalho está excelente. Eu me apropriei deste conhecimento através de uma criança. Então, e veja que observação interessante, né, Guilherme? Porque a gente não faz isso. Não. Então, esse ato de aplaudir é mais do que o próprio... Eu acredito. Você valorizou, né? Exato. Porque pra gente, às vezes, até um incômodo, né? Você quer sair, ele tá na sua frente, não é? Isso. Mas não deveria ser. Não deveria ser. E como as crianças nos ensinam. E a leitura possibilita isso. Por isso que a gente tem que sair do universo do adulto, né? E estar sempre ali com eles, né? Porque a gente aprende. Realmente eles têm uma sensibilidade incrível. Pois é, eu fui falar para minha neta o seguinte, vem cá que eu vou te contar um segredo. Aí ela veio lá, fui cochichar no ouvido dela, falei, você sabe que você é muito linda? Ela olhou assim para mim e falou, vovó, isso não é segredo, todo mundo sabe. Ou seja, isso não precisa esconder, né? Verdade. Seja claro no que você não precisa só falar para mim. Me conte outra coisa. Então, essa naturalidade, espontaneidade, porque ela não estava querendo me ofender, ela só estava dizendo que para ela é tão natural que as pessoas dizem que ela é bonita, que não precisa contar segredo. É verdade. Não precisa ser em segredo, pode ser abertamente, né? Então, é interessante Tudo que as crianças... Hoje a criança, eu acredito que pela própria evolução planetária ou universal, as crianças agora essa safra, vamos dizer assim, elas vêm com dispositivos incríveis, né?
de sensibilidade, Sim. de compreensão, de entendimento, de observação, e elas mostram como nós devemos esquecer as ofensas, Sim. compreender o próximo, em dicas quase que constantes para nós, adultos. Então, por isso que nosso investimento de tempo, envolvimento com a criança deve ser constante. Pois é. Viver mesmo o universo infantil. É muito Isso é Trazer muito importante. para a nossa realidade diária. Exatamente. estes É muito, conceitos. muito gratificante. Quando isso acontece, a gente vê os resultados ali imediatos. Sensacional. criança. E ao mesmo tempo você tira um pouco ela do virtual, né? Que é uma coisa Que é uma coisa que é interessante, é do momento atual, é do É, presente. É um caminho faz sem parte, volta, isso. Mas que isso não se torne um engessamento, né? Assim, uma Único caminho. único caminho. Não é o único caminho, é um dos caminhos para você Sim. evoluir, né? Sim, Mas exatamente. outras atividades são tão importantes na vida de uma criança, como o esporte, né? Participar. Aqui na pesquisa que eu fiz, é assim, não só a leitura, mas a brincar, de aprender a arrumar a casa, porque isso pode ser uma brincadeira. Pode E quando ser. adulto, se for morar sozinho, vai saber como fazer. Como Vai, sabe. não é? Vai saber vai, como vai, se vai lidar aprender, com não é? Visitar museus, não só ficar na telinha vendo o museu. Não Vai ir logo. virtualmente, Vai exato. logo ver o que é Exato. aquilo, a história do seu país, a história da sua cidade. E neste período de férias, aqui, pelo menos em São Paulo, para você que nos acompanha de São Paulo, a maioria dos museus tem algum dia da semana um momento ali de gratuidade que você pode levar a criança, ou aquele que não é gratuito tem um valor acessível por ser momento de férias, que é uma boa sugestão também. Pois é. Por exemplo, a minha neta adora assistir MasterChef. Ela adora ver cozinhar. Ela gosta. Então, a mãe dela já falou, você fala com o titio que gosta de cozinhar, ele vai te ensinar a cozinhar. Tá. Então, isso pode ser uma atividade, porque quando eles vão lá em casa fazer pizza, massa, ela adora aquilo. E ela esquece do celular. Uhum. Pois é. É uma Aquilo, ela uma boa não opção, sente né? falta do celular, nem da televisão com os desenhos, né? Ou aquela coisa que exatamente. só estimula a comprar brinquedos. Né? E além mais uma dica é também levar a criança em espaços de leitura, Sim. né? Sentar ali Compartilhar com outras até, né? Tirar o livro da prateleira, numa livraria, não é? Numa biblioteca, e entrar no universo dos contos, dos romances, Até escolher o que ela quer ver, né? Exatamente, porque Aprender a escolher. elas vão entender a importância que é o universo literário. Este projeto, Ricardo Magalhães, que trata da possibilidade da criança se interessar pela leitura, você tem por objetivo, de repente, levá-lo a escolas? Sim, inclusive o livro A Turma dos Pensamentos Mágicos, esse primeiro livro, ele já está, nós já estamos desenvolvendo um projeto num colégio aqui de São Paulo, chama-se Rio Branco. Maravilha. E a gente vai também, com esse primeiro livro, a gente já está fazendo uma cartilha sobre bullying, que os pensamentos mágicos... Até para a criança perceber aquilo Isso. e poder entender e sinalizar para alguém para ajudá-la, né? Exatamente. Então, e é um livro que também vai ser adotado como um livro paradidático para o apoio à literatura Maravilha. nas escolas. Que é Muito interessante aqui, Guilmar, também, porque ele não só ajuda o garoto que está sofrendo o bullying, mas ele ajuda quem promove o bullying, porque você vai educar o garoto ou a Exato. garota, ou enfim, as pessoas que estão promovendo o bullying, porque eles vão ser conscientizados de que isso não é bom. Isso, O que exatamente. você não quer para si, não vai querer fazer para o outro. Não, e é negativo para a própria pessoa, para É. a própria criança que pratica o bullying. Às vezes ela pratica sem perceber que está praticando o bullying, né? Porque ela desconhece a gravidade desse processo, acha que aquilo é apenas uma brincadeira, né? Então, o ser fraterno inclui justamente esse respeito Sim. que a gente tem com essa diferença. Talvez um seja mais gordinho que o outro, mais cabeludo, outro menos. É o respeito Então, ao próximo. essa Pois é. diferença precisa ser naturalmente percebida. Isso, somos seres humanos e eu acho que a criança não vê isso. A criança,
a criança que está são sendo espontânea, é. natural na sua vida, para ela não tem diferença. Na verdade, nós adultos, os educadores, sem perceber ou sem maldade, a gente Isso. acaba infringindo nesse erro. Você influencia Então, essa cartilha é legal porque vai dizer, olha, esse ponto deve ser evitado e esses pontos devem ser destacados, porque Certo. aí o convívio se torna muito mais fraterno, muito mais alegre, muito mais leve, muito mais, vamos dizer assim, energeticamente vivido, né? Porque a gente vive muito mais sem energia, né? A vida parece que a energia vai se acabando todo dia um pouco. A gente tem que viver alegre, feliz, sorrindo, porque isso é que vai... Esse é o combustível da vida. Exatamente. Né? Que possamos nos apropriar dessa energia da criança, né, do lúdico, Exatamente. através desta possibilidade de leitura. Então, e a leitura é leve, porque apesar de ser um assunto muito sério, Isso. a leitura é leve porque ela tem uma ilustração belíssima. O Maurício, né? Maurício, como é o nome dele? Moro. Ele é descendente japonês, né? Isso. Ele fez um trabalho muito bonito. E assim, ele conseguiu, pelo menos no meu entender, né? Ele conseguiu captar as expressões do que está sendo escrito, do que está sendo lido nos personagens. Então, é muito legal de ver. Você lê e olha a carinha dos personagens. O visual é muito importante. É bonito, né? Muito importante. Você se estimula a ler, porque são trechos pequenos, né? Com bastante ilustração e que não te cansa. E você quer saber o fim da história. Então, para você, desculpe, Ricardo, para você que está aí acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, estamos trazendo uma sugestão neste período de férias, leitura com a criança, leitura que vai, claro, trazer para você a possibilidade aí de entrar neste mundo lúdico da criança e nos apropriar de energia. Desculpe, pode falar, Ricardo. Não, era só concluindo, falando isso, da energia. A criança, ela precisa perceber que os pais estão participativos, não é só como pai provedor de um lar, mas como alguém que participa do processo de crescimento e de entendimento dela. Alguém comprometido com essa... Ah, meu pai e minha mãe lêem pra mim. Com essa missão, porque é uma missão, né? Ser pais e mães. Missão. Agora, onde adquirir o livro? Então, tem o site que é www.pensamentomágicos.com.br. Muito bom. Né? E nós vamos estar distribuindo nas livrarias em breve, porque a gente está costurando todo esse projeto para que seja uma coisa muito mais abrangente. Mas no site a gente já pode atender as pessoas. Já pode adquirir. Que foi lançado agora há pouco. Tá. Não faz muito tempo. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro da série. Já começa com o primeiro e depois já vai... Você tem uma ideia de quantos, Ricardo? Quantos da série, quantos livros? Vai ser a vida inteira. Vai indo. Ah, muito bom. Você vai aproveitando os temas para escrever. Porque é interessante falar isso, que todos os temas, todos os livros vão estar sendo baseados em fatos. Tá. Por quê? Porque é muito mais convincente para a criança viver e saber de uma realidade do que um conto imaginário. Certo. Né? Então, esse é um fato acontecido. Eu lembro de um programa que tinha de contos. Era um fato acontecido, ele falava sempre. Pessoa. Ele contava uma história lá. É fato acontecido. Esse também, né, Ricardo? Esse também. Nós poderíamos chamar a outra música, Isilda? Vamos. Eu vou pedir aqui o apoio da técnica, é o Jefferson Carvalho, Fernanda Lima, com apoio da nossa produtora Thaís Cabengueleta ali do ladinho, para que a gente possa ouvir mais um trechinho de uma outra música que faz parte também desta turma do Pensamento Mágico. Vamos lá, vamos acompanhar.
escovar dente, disciplina é bom, né? Uma coisa que a gente não gosta muito, não é mesmo? Escovar Mas dente, é vamos tão escovar importante dente, né? incentivar a Não criança é? a ter É isso. disciplina para tudo. Isso, tudo, Pra fica tudo. tudo mais fácil, Sim. né? Então eu acho que é assim, é muito difícil, eu entendo que seja muito difícil dizer não para os filhos. É Muito, difícil. muito É difícil. muito mais fácil falar assim, né, Ricardo? Exato. Então pode, vai. Agora dizer não, a criança fica brava, fica emburrada, né? E Exato. você fala, ai meu Deus, e agora o coração bate amargado, né? Sim. Então, mas precisa. Em alguns momentos Precisa. a gente precisa dizer não, em alguns momentos precisa ter essa disciplina, tem que ser cumprida. E nas férias, aproveitando esse momento de lazer, de tranquilidade, de relaxamento, a gente mostrar para elas a disciplina. Isso. De uma maneira muito mais tranquila, brincalhona, muito mais leve, como é a leitura. Mostrar que tem que ter disciplina mesmo nas férias. Pois é, põe a música para tocar na hora de escovar o dente. Mesmo Vai lá. nas Você vai férias. escovar os seus dentes ouvindo a Norminha cantar para você. E quando nós disciplina. trazemos aqui para a nossa questão da espiritualidade, foi uma orientação de Emmanuel para Chico, né? Disciplina. Se nós pudermos colocar isso desde jovens, sabemos que essas crianças, claro, são espíritos encarnados, estão em corpos como crianças, mas que possamos já trazer essa lembrança de que todos nós precisamos dessa disciplina, né, Ricardo? Sim, a disciplina é tudo. Eu acho que se a gente não tiver disciplina, não vai valer nada. E a gente não vai além das possibilidades. Quando a gente tem disciplina, a gente vai além das possibilidades. Fica mais O reino fácil. das possibilidades está nessa disciplina que a gente acaba criando quando a gente quer vencer. Quando a gente não quer vencer, disciplina não existe. Pois mas eu acho que tudo fica mais fácil na vida, né? Porque facilita a todo mundo. Sim. Então- E outra, todo mundo vive bem quando a gente tem a disciplina, né? Isso, Ninguém passa o espaço do outro, sabe que aquilo tem que ser feito por ele e eu faço a minha parte. Não é que cada um faça a sua parte e tudo bem, não. Se você puder ajudar o seu semelhante, ajude, porque entra a disciplina Exato. do entendimento. E é tudo uma boa. E temos aqui 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu gostaria de pedir para o Ricardo novamente falar sobre o site onde o pai, a mãe que está aí nos acompanhando pode adquirir o livro. Se você gostou dessa sugestão, estamos no período de férias, para que você possa aí adquirir o livro A Turma dos Pensamentos Mágicos. Pois é, eu já sou avó, mas isso aqui serviu bem para mim, sabe? Porque, lógico que a gente vai fazendo conforme o entendimento e conforme o tempo em que nós Sim, estamos, né, verdade, Ricardo? verdade. Eu acho que o tempo que eu eduquei meus filhos era mas não fugi muito dessas coisas, Não. graças a Deus, né? E hoje, que é tudo muito mais moderno, muito mais fácil, a gente também pode usar. Exatamente. Eu falo mais uma vez o site que é www.pensamentosmágicos.com.br. E o CD, eu não sei dizer, precisar quando está sendo lançado, mas Você eu volta acredito. aqui para dizer para a gente. Isso, aguardem que estaremos aqui. Aí você já Maravilha. volta com o segundo livro. Sim, e o CD. Obrigada, Ricardo Magalhães. Obrigado vocês. É escritor e romancista que fez hoje participação, colaborou conosco aqui no Espírito de Mulher. Hoje ficamos por aqui, daqui amanhã, que é Amanhã. sexta-feira, quem está aqui neste horário? Amanhã, Dr. João Lourenço, novamente é o nome do programa. Exatamente. E nós voltamos na próxima Quinta, semana, não é, isso Zilda? mesmo, até Isso aí. lá. Eu vou tirar umas fériasinhas, né? Ah, vai. Vou, né? Merecidas. Vai Depois- ficar com os netos. E depois eu volto. Tá certo, bom? Isilda. Vai sentir, nós vamos sentir muito sua falta. Eu também vou, tá? mas eu preciso. É isso aí. Boas férias para você, Ricardo. Obrigada Muito pela sua obrigado, hein? participação. Parabéns ao Agradecemos o apoio técnico do Jefferson, da Fernanda Lima, da Thaís Cabenguele. O programa Espírito de Mulher volta na próxima semana. Até lá. Você acompanhou Espírito de Mulher.